Flávio Prado. O Palmeiras deu aquele susto inicial, mas conseguiu a virada importante nesse jogo de ida, hein, Flávio? Foi. Ninguém esperava que fosse tão difícil o jogo, essa é a verdade. A Juazeirense eliminou o Vasco, mas o Vasco hoje também não impõe respeito e tal. E de repente a coisa engrossou. Time muito bem montado, muito bem treinado pelo Barbosinha, jogadores com rodagem, né? Claro, a gente vê que são jogadores de... O Calaça mesmo disputou algumas vezes o Campeonato Paulista. Enfim, jogadores rodados, mesmo sem o seu centroavante, né? O Neto Baiano. O time fez um belo gol num contra-ataque eficiente, tomou o gol no primeiro tempo, não se perdeu, perdeu a cabeça por alguns instantes, mas logo voltou e depois resistiu bravamente no segundo tempo. Digna atuação do Juazeirense, esperava-se mais do Palmeiras. Acho que não haverá tanto risco assim no segundo jogo, mas não dá para vacilar, não dá para levar só a molecada pro jogo lá de Londrina, porque aí a coisa pode complicar. José Manuel de Barros, que narrou a partida, 2-1 para o Palmeiras na Arena Barueri. Fará, né, os dois jogos, como vocês destacaram, ao mesmo tempo que é fora de casa, né, não é no Allianz Parque, é um jogo em Londrina, o outro na Arena Barueri. Ao mesmo tempo que joga fora de casa, também joga ao lado do torcedor, porque em Barueri com torcida óbvia única do Palmeiras, e lá em Londrina também maioria de palmeirenses. E agora tem esse resultado nas mãos, mas é um resultado mínimo, uma vitória por 2-1, né, José Manuel? Sem dúvida alguma, me surpreendeu mesmo. A Juazeirense tinha esse como destaque, e o Flávio bem lembrou, o fato de ter eliminado na fase anterior o Vasco da Gama, né, com aquele empate 1-1 e ganhando nos pênaltis e passando nos pênaltis, jogando lá no Adalto Moraes, ou seja, e a Copa do Brasil é uma competição mesmo diferente, porque se você olhar para o Campeonato Baiano, foi uma equipe que brigou mais para não cair do que tudo, né, fez uma campanha ruim no Campeonato Baiano, mas Copa do Brasil é para isso mesmo. Mas é que o Palmeiras hoje é uma das grandes forças do futebol sul-americano, né? Bicampeão da Copa Libertadores, candidato a título de novo na Libertadores, candidato a título no Brasileiro, por que não na Copa do Brasil também, não é? E o Palmeiras, assim, com 6 titulares absolutos e os outros no banco, e que acabaram entrando durante a partida, muitos deles, né? O Piquerez entrou no segundo tempo, o Rony entrou, o Gustavo Scarpa, ou seja, foi um time bem titular do Palmeiras, se você analisar o jogo inteiro. Apelão, né? Apelou, né? A Juazeirense foi um time bem organizado, dentro do que podia fazer, marcou direitinho, né? O jogador do Palmeiras fechou bem as laterais do campo, sempre com 2, 3 jogadores ali na marcação, não deu espaço. O Dudu, que é um excelente jogador, né? Teve muito trabalho, ele pegava na bola na ponta direita, sempre havia um número grande de jogadores da Juazeirense na marcação, no mínimo 2 para cima dele. Rafael Veiga também, já pensou, vem Dudu e Veiga no mesmo setor, sem falar o Marcos Rocha ali para cima dos jogadores da Juazeirense, que conseguia fazer um bom trabalho na marcação e de vez em quando incomodava. Chamou a atenção pela volúpia, pela vontade, pela aplicação. O Nilton sempre procurando fazer jogada do contra-ataque. Todos os 11 marcaram, solidários, né? Fechando ali todas as portas e tentando explorar também jogadas ofensivas. Não foi à toa que fez o primeiro gol, exigiu ali no segundo tempo a grande defesa do Marcelo Lomba. Foi um jogo mais difícil do que eu esperava, viu? Eu achava que o Palmeiras poderia fazer o resultado já, encaminhar a classificação e jogar o segundo jogo lá em Londrina com maior tranquilidade. Foi um resultado apertado, 2-1, mas por méritos da Juazeirense. Eu não vejo tantos deméritos para o Palmeiras, mas méritos do adversário, que soube fazer um jogo de muita aplicação hoje na Arena Barueri, Guilherme. Perfeito, tá aí José Manuel de Barros, Flávio Prado, Kaique Silva, e agora temos um contato com o Pedro Marques. Ele está de volta lá da Arena Barueri, pode dar um destaque pra gente nesse pós-jogo. Vitória do Verdão, hein, Pedro? Olha, Gui, 2 marcas especiais. O lateral Marcos Rocha completou 200 jogos com a camisa do Palmeiras, soma 7 gols, 23 assistências pelo clube, e o Dudu se tornou o 6º jogador com mais vitórias pelo Palmeiras na Copa do Brasil, ao lado do Zinho, que tem 16 vitórias e está a 1 gol de ocupar a 6ª posição no ranking de atletas com mais bolas na rede pelo clube na competição nacional, juntamente com Djalminha, Júnior, Kleber, Rivaldo, Zinho. Vários craques aí da história do Palmeiras. O Dudu vai se juntando cada vez mais aí a esses jogadores, já é ídolo da torcida e hoje jogou muita bola, né? Pelos 2 lados do campo, ameaçando a equipe da Bahia, o Juazeirense, que fez muita cera, é verdade. Tá aí, fez muita cera, mas no final das contas não deu, né?
Tá aí o destaque do Pedro Marques, ele vai também para a zona mista, tentar trazer a palavra dos jogadores, do técnico Abel Ferreira, a repercussão pós-jogo de Palmeiras e Juazeirense pela Copa do Brasil. Agora tem um detalhe que o Palmeiras, entre aspas, deu sorte, né, na Libertadores, né, Guilherme Silva, de pegar um grupo um pouco mais tranquilo. Sim, permite perfeito. que o Palmeiras use os jogadores reservas. Agora o que me chama a atenção na partida de hoje é a postura dos jogadores do Palmeiras e especificamente esse campeonato, a Copa do Brasil. Tem uma declaração que me chama bastante a atenção do Abel Ferreira depois do título da Libertadores, né, o tri do Palmeiras, o biconsecutivo, e ele disse o seguinte: há quedas que a gente precisa aprender com elas. E a queda na Copa do Brasil para o CRB foi um fator que auxiliou bastante a gente ter calendário, a gente ter espaço e tempo de trabalho para poder se preparar para a Libertadores. Então ele creditou ali uma possível eliminação na Copa do Brasil, o que automaticamente pode trazer aos jogadores um certo relaxamento no torneio nessa edição de novo. Me pareceu que alguns jogadores estavam ali um pouco mais desmotivados, com menos um pouco de vontade, principalmente os jogadores titulares. É lógico que a gente não pode afirmar isso, ser responsável de afirmar isso, mas a postura de alguns jogadores pareceu um pouco mais tranquila, digamos assim. O ponto que o Kaique levanta aí, a gente pode até rodar os gols, já estamos rodando os gols, né? Você acompanha, você que está no YouTube acompanhando com imagens, você tá vendo os gols de Palmeiras e Juazeirense na tela do YouTube. Enquanto os gols vão rolando na tela, a gente comenta o jogo em si, e sobre isso, até essa questão do relaxamento, eu diria, claro, não tenho todo o domínio do assunto, de psicologia, mas dizem, né, comenta-se que isso faz parte de uma questão, o Palmeiras ganhou tudo, falam muito isso também em outros times, né, quando o time ganha tudo, vai jogar uma outra competição que não é a mais importante, ou a que já ganhou, aquela coisa toda, não que o jogador esteja assim relaxado por querer estar relaxado, mas acontece naturalmente. E até pelo fato dessa questão do time entrar com uma equipe alternativa por uma outra questão que é a do calendário. Você vê alguma relação nisso, Flávio Prado? Ou não? Ou é porque realmente o time reserva está abaixo do time titular? Eu acho que quando você... Bom, normalmente o time reserva é abaixo, claro, né? Normal. Mas no caso da maneira como o Palmeiras joga, tem muito a ver esse lado que você falou das vitórias. O Palmeiras está num momento muito bom, né? Então isso motiva o cara quer ter um espaço, o cara sabe que entra, pode fazer um gol. Tipo hoje, o Breno Lopes. Cada jogo é uma boa oportunidade. O Navarro hoje é o artilheiro do Palmeiras na Libertadores. São jogadores que não são titulares, mas que brigam por lugares. Então sempre há os 4 laterais. Piquerez está um pouquinho acima do Jorge, mas os 4 laterais brigam em igualdade, né? Dá para você imaginar o Mike jogando. Marcos Rocha ganhou condição momentaneamente. Enfim, no meio campo há um espaço, né, de briga. Muitas vezes você vê o Scarpa de fora, e é um belo jogador, dependendo do sistema que vai ser utilizado. Revezado muito com o Verón. Exatamente. Em jogos importantes até o Abel, às vezes, escala o Verón em detrimento ao Scarpa. Então o time do Palmeiras, o Abel diz que o elenco é muito curto, né, que ele tá perdendo alguns jogadores. Mas não tem muito jeito, né? Vai ter cada vez mais usar a base, vai ter que colocar a molecada. Palmeiras, hoje tudo custa mais caro para o Palmeiras e a Leila, com justa razão, não quer endividar o Palmeiras. Fazer o Palmeiras retornar aos tempos pré-Paulo Nobre. Então acho que tem que usar esse lado psicológico citado pelo Guilherme. O Palmeiras está ganhando tudo, o Palmeiras vai brigar sempre. Mesmo com o elenco desgastado, mesmo com o elenco curto, ainda é melhor do que os outros. E não dá para você reclamar num jogo contra o Juazeirense, uma equipe pela condição financeira do adversário, pela posição no ranking do futebol brasileiro e tudo mais, né? Pelo elenco que tem, não dá para comparar, não é verdade? Não dá para você reclamar de estar jogando o Atuesta e não estar jogando o Danilo, por exemplo, no jogo de hoje. Não dá para você reclamar que está jogando o Breno Lopes e não, sei lá, o Verón, que ficou no banco e entrou depois. Tá jogando o Navarro, não entrou o Rony de titular. Não dá para reclamar. Navarro foi titular na Copa Libertadores. Enfim, jogou o Jorge, o titular é o Piquerez. Mas, cara, o Jorge é um jogador que se destacou no Santos, se destacou no Flamengo, jogou no futebol europeu. Enfim, não jogou ainda no Palmeiras o futebol que ele já teve, que ele já jogou. Não tá, mas para um jogo desse sobra.
né? Você imagina que sobra. E o tema que o Kaique levantou ali, houve algum desinteresse? Eu não sei, eu acho que não. Né, o que eu acho é que assim, Palmeiras de repente entrou a hora que a gente acelerar um pouquinho, não vamos fazer o gol. E enfrentou um adversário que fechou muito as portas. O Pedro Marques levantou a questão da cera feita em alguns momentos. Eu achei que não foi tão exagerado por causa dessa diferença. Eu acho que você tem que dar... Não foi assim, nem um cartão amarelo. A Juazeirense não levou nenhum cartão amarelo. Não é porque o árbitro errou e deixou de dar, não. Não deu pontapé. Foi uma equipe que jogou na bola. É que foi uma equipe muito dedicada, tentou tirar todos os espaços possíveis. Palmeiras, não jogou no 100%, não jogou lá em cima. Talvez por esse calendário também de jogar um jogo em cima do outro, e mesmo quem descansou na última partida tem um certo desgaste. Afinal, nesse ano ele já jogou Paulista, ele já jogou lá Mundial, ele já jogou o quê? Recopa, né? Ele já jogou... Já tem 2 títulos no ano, Já tem Brasileiro, já tem Libertadores da América... Queira ou não queira, o jogador sente alguma coisa já nesse aspecto. E até um detalhe curioso, né, Zé? Quando a gente fala de Juazeirense, muita gente trata até como um tom pejorativo ao clube, um time de menor expressão aqui do Brasil. Se a gente for pegar um trecho do jogo contra o Emelec, logo depois que o Rony perde ali o gol, aquele gol incrível, que era só ele com o pé, ele tentou dar um peixinho, e o Emelec até apertou. Se a gente for pegar, tirar esse recorte do jogo, a Juazeirense deu trabalho mais do que todos os times até o momento do grupo do Palmeiras na Libertadores. Só nesse jogo deu mais trabalho que todos os demais times do Palmeiras na Libertadores. Então foi um time que foi aguerrido, com muita vontade, não deu pontapé e foi para Barueri para jogar bola, né? Isso é o mais importante. Um é de Série A do brasileiro, o outro é de Série D. Né? Deve valer alguma coisa isso. O Palmeiras é de Série A e disputa, não é que é disputa a Série A. Ele briga pelo título da Série A do Campeonato Brasileiro. Briga pelo título da Libertadores. Sim, da Libertadores, do Brasileiro. Não é que briga pelo ele é bicampeão, né? Briga por título de tudo que jogar. Claro, né? claro. E o Juazeirense é time da Série D. Não estamos desmerecendo nada. Aliás, elogiando muito. Eu prefiro olhar pelos, e falei isso antes, né? Pelos méritos da Juazeirense ter dificultado essa vitória do Palmeiras. Valorizado muito, né? Entregou, assim, a duras penas, né? Essa derrota aí pro Palmeiras, né? Perdeu por 2-1, de virada, teve a bola na trave ali do Gustavo Scarpa na parte final do jogo, mas acho que honrou muito a camisa, Juazeirense. E causa uma dor de cabeça enorme pro Abel, né? O jogo da volta, usa só garotada, usa um time totalmente reserva, corre o risco por um de diferença, não dá. Se for só com molecada, muito arriscado, corre risco. O time do Juazeirense é bem ajeitado, bem arrumadinho e mais, né? É o jogo da vida deles, né? Pro Palmeiras é mais um, pra Juazeirense não. Imagina se ele elimina o Palmeiras. Pelo amor de Deus, os caras vão desfilar em carro de corpo de bombeiros. E, aliás, os dirigentes vão ter que explicar, né? Pô, tá vendo? Vocês tiraram daqui da cidade a festa e tal. Não cabe aqui, joga numa cidade de lado, onde tiver um estado legal. Não, levaram, venderam o jogo, né? Então, mérito zero para os dirigentes. Lembrando, será tudo dos jogadores. Em 2021, o Juazeirense eliminou o Sport, o Cruzeiro e venceu o time do Santos em um dos jogos. E nessa edição já eliminou o Vasco da Gama e agora tem a oportunidade de eliminar, quem sabe, um Palmeiras se for com um time muito mesclado, né? Se for com um time titular, aí a situação fica muito difícil e ficaria para qualquer clube do Brasil hoje, né? Enfrentando o Palmeiras a plenas condições.